Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Respira profundo assim, Pai. Glória a Deus. Deus é bom. Esse ar é bom de ser respirado, né, irmãos? Podem se assentar. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Como Deus nos ama, não é, irmãos? Às vezes a gente vive circunstâncias diferentes destas que nós estamos vivendo aqui agora, onde a gente percebe claramente que Deus nos ama e a gente perde essa noção exata do tamanho do amor de Deus para nossas vidas. Mas Deus nos ama, amém? Deus nos ama. Diga para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, diga: Deus ama você. Muitas vezes nós, por causa de circunstâncias, palavras de outras pessoas, nós perdemos um pouquinho o que nos guia, quem é que nos sustenta. E esse Deus maravilhoso vem nos falar e repetir para nós coisas que muitas vezes nós já sabemos. Mas por causa de tantas e tantas voltas que a vida dá, você perde um pouquinho o sentido do amor de Deus. Talvez aqui mesmo hoje você esteja pensando assim: poxa, queria que esse momento nunca acabasse, de louvar a Deus, de estar aqui, porque a minha realidade é tão difícil. Talvez você esteja pensando na hora de voltar para sua casa, encontrar aquele problema relacional. Na hora de você voltar para sua casa e ouvir as mesmas palavras destrutivas que você ouve. Quem sabe você já está preocupado porque você está com um problema tão sério na sua vida financeira, que você está dizendo: mas o que será de mim daqui a pouco, amanhã, o que será da minha família? Você está tão ansioso, talvez hoje aqui, preocupado, como é que você vai resolver o seu problema de amanhã de manhã, da segunda-feira que chega. Talvez você esteja aqui dizendo: puxa, é bonito esse momento, mas o que será essa semana com relação ao meu trabalho? Estou vivendo um momento difícil, complicado, nem sei se vou permanecer nesse trabalho, nesse emprego. Enfim, uma porção de coisas que você se sente inseguro, coisas que marcaram a sua vida, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para fazer uma grande declaração de amor para você. Antes se falava muito de carta de amor, né? Hoje, por causa do e-mail, isso não se fala tanto, mas com certeza, se o Bruno vai levar um presente para a Viviane em casa, ele não vai mandar um e-mail, escreve alguma coisa e põe um cartãozinho lá dentro, né, Bruno? Né? Aí rola aquele avivamento, tal, aquela coisa toda. Mas Deus escreveu uma carta de amor para o homem que se chama Bíblia. É uma grande declaração de amor, e há algum tempo, alguns anos atrás, Deus usou essa carta de amor que tem valor eterno para fazer algumas declarações de amor. No momento que nós precisamos, Deus sempre repete essas declarações de amor. E num dia desses, até por conta de uma experiência vivida dentro da minha casa, dentro do meu lar, Deus me fez voltar a essas declarações de amor que estão nas suas palavras, que está na sua palavra. E com certeza Deus também trouxe você aqui nesta noite para declarar o amor dele para você. Deus ama muito você, Deus ama muito. Diga comigo assim: Deus me ama. Diga: Deus me ama. Verdade, Deus trouxe você aqui para fazer 4 declarações de amor lá na sua palavra. Tem muito mais, mas foi o que Deus disse comigo. Hoje vou até pregar de uma maneira diferente do que comumente prego, porque costumo pregar apenas num trecho da palavra de Deus, numa sessão da palavra, por causa que fui até mesmo treinado para fazer assim, gosto do sermão expositivo. Mas nós vamos hoje aprender sobre essas 4 declarações de amor. Primeiro, Deus quer estar dizendo para você esta noite: eu sonhei com você. Sonhei com você, sonhei com você. Deus está aqui para dizer para você esta noite: criei você.
Deus está aqui para declarar para você que Ele tomou a sua forma. Ele está aqui para dizer: eu tomei a sua forma. Ele está aqui para dizer: morri por você. Que quatro declarações de amor maravilhosas de Deus para a nossa vida. Deus nos ama, Deus nos ama, e Ele está aqui, trouxe você esta noite aqui, está fazendo você passar por esta experiência nesta noite, para firmar esta convicção em você: Deus ama você. Amém, irmãos? Quantos aqui estão recebendo a declaração de Deus? Diga: eu estou. Amém, glória a Deus. Um dia, algum tempo atrás, um amigo meu mostrou essa foto, alguns cientistas mostraram e expuseram isso daí, mostrou essa foto, é uma foto, uma imagem, aliás, de uma galáxia que foi descoberta há pouco tempo. O que é que você consegue ver nessa imagem? Porque a natureza, ela faz uma declaração de amor de Deus para conosco também, né? Pois antes de tudo ser criado, Deus sonhou com você. Amém, irmãos? Diga assim: Deus sonhou comigo, antes de qualquer coisa. Amém. Você quer ver? Olha, isso não é uma forma poética de dizer palavras de efeito para você sair daqui motivado. Eu creio que você vai sair daqui motivado e que você vai sair daqui cheio da poesia de Deus, mas não é uma poesia que um homem pode inventar, porque veja o que está escrito na palavra de Deus e veja se isso não é revelação do Espírito para a sua vida. Dá uma olhada, porque Deus nos escolheu nele quando? Antes do quê? Então diga assim: Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Para sermos o que? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Diga: em sua presença. Veja, note bem, foi o que Deus foi mostrando e enfatizando nesses versículos quando Ele estava fazendo essa declaração de amor. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, antes de mais nada, de ter criado mais nada. Deus sonhou com você. Amados irmãos, que coisa linda você perceber que o Criador de todas as coisas, antes de criar qualquer coisa, sonhou com você e teve um propósito para a sua vida, para você ser santo e irrepreensível na presença dEle. Deus sonhou com você. Você é resultado do sonho de Deus. E veja como continua esse versículo: em amor nos predestinou para sermos adotados como quê? Olha só, em amor, diga: em amor. Deus nos predestinou, destinou antes de haver o destino, predestinou para sermos adotados como quê? Como? Deus não sonhou com você como ele sonhou com qualquer outra parte da natureza, por mais bela e valor que ela tenha. Mas veja, Deus sonhou com você para ser filho dele, e para que tivesse um relacionamento de filho. Por isso que lá no começo ele diz: em sua presença, e aqui ele diz: em amor. Gente, quem é que o poeta mais criativo que fosse inventaria uma coisa dessa? É revelação do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está mostrando através da sua palavra coisas que Deus já tinha no seu coração antes de criar qualquer outra coisa. E há quanto tempo existe tudo que a gente vê? E antes desses milênios e milênios e milênios e milênios e milênios e milênios e milênios, Deus sonhou com você. E Ele não sonhou com você para ser qualquer coisa, apenas uma parte da criação. Deus sonhou com você. Deus separou você desde antes da fundação do mundo para você ser filho dele. Sabe por quê? Porque Ele ama você.
Você é filho de Deus, porque Deus sonhou com você desde antes da fundação do mundo. Creia nisso, é a palavra de Deus, é uma revelação de Deus para você agora, neste momento. Ele nos predestinou em Cristo Jesus. Guarde essa declaração no seu coração. Diga mais uma vez: Deus sonhou comigo. Diga assim: desde antes da fundação do mundo. Amém. Depois, Deus me mostrou um versículo, e Ele está dizendo isso para você esta noite. Está lá em Gênesis 1, 27. Deus criou você. Veja só como Deus criou você. A Bíblia diz que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Veja só, Deus fez você a imagem e semelhança dele. E para quê, meus irmãos? Para que é que Deus nos criou a imagem e semelhança dele? Por que Deus não criou o sol à imagem e semelhança dele? Porque o sol, a lua. Aliás, nós temos uma imagem muito bonita da lua aqui em Campo Grande, né? Não sei se você já notou, eu gosto muito de olhar para a lua. E eu sempre costumo dizer para as pessoas que estão perto, quando tem aquela lua cheia, enorme, que nasce ali para o lado do Parque dos Poderes, uma determinada época do ano. A lua nasce grandona, parece que ela está pegando fogo. E aí uma das pessoas que eu gosto sempre de chamar para ver, até às vezes ligo para ela, é a princesa Tânia Mara. E aí eu digo para ela assim: dá uma olhada na lua. E ela sabe que eu gosto de ver a lua cheia. E eu digo para ela assim: foi o meu pai que fez, nosso pai que fez. E fez isso para manifestar o amor dele para conosco. E é claro que eu já aproveito, né? E digo: olha, mas essa lua em toda a sua beleza não chega nem aos pés da sua. Você acha que eu vou perder uma oportunidade? Porque aí depois, né, irmãos, aí vai rolando o avivamento desde o telefone, a hora que chega em casa, é fogo santo, né? Glória a Deus. Amados irmãos, a princesa Tânia Mara é linda, porque Deus a fez linda. E olha, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, sabe para quê? Para que existisse justamente isso, o nosso relacionamento com Ele. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós nos relacionássemos perfeitamente com Ele. A ninguém Ele criou assim na sua criação, apenas ao homem. Para quê? Para se relacionar como um pai se relaciona com o seu filho, que foi feito a sua imagem e semelhança. Deus ama você. Deus ama você. Imagine só, Deus fazer você sair da sua casa hoje para dizer para você: você é minha imagem e semelhança, porque assim eu posso me relacionar com você de igual forma e semelhança. Amados de Deus, a gente tem que ouvir essa palavra de Deus, guardar no nosso coração, porque nós precisamos muito dessa afirmação de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí, quando eu estava lendo e ouvindo essa declaração de amor de Deus na minha vida, eu percebi que, lendo o texto, seguindo ler, percebi que Deus todo o tempo vinha ali, no final do dia, conversar com Adão e Eva. Mas houve um dia em que Adão e Eva se esconderam de Deus, porque eles estavam com medo, porque eles haviam feito aquilo que Deus disse que não eram para eles fazer. E sabe, muitas vezes é assim que acontece conosco. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para nós nos relacionarmos com Ele. Deus fez essa declaração de amor de maneira intencional e intensa, para que nós tenhamos constante comunhão com Ele. Mas nosso pecado nos afasta da comunhão com Deus.
Mas Deus sempre vem até nós. E Ele pergunta: onde você está? Sabe, amados irmãos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque Ele quer um relacionamento muito íntimo conosco. Essa é a segunda declaração de amor de Deus nesta noite para você. Mas a terceira, Deus, o Filho de Deus, sendo igual a Deus, deixa o seu trono lá na glória e vem como um bebê, um neném. Ele assume a forma humana agora de maneira integral. Sabe, Deus está declarando o seu amor para com você, dizendo: tomei a sua forma, porque eu amo você. Porque eu amo você. Deus amou tanto a gente, que Ele, no seu infinito poder, Ele fez com que o infinito coubesse dentro do finito. Amados irmãos, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, porque Ele é poderoso. Não consigo explicação, já li, já perguntei para gente que manja de teologia, todos dizem: não, mas é impossível que o infinito caiba no finito. Mas até isso Deus fez, porque amou você. Ele fez o impossível, porque Ele amou você. Porque se Deus, se o Filho de Deus não se encarnasse, tomasse a nossa forma, nós estaríamos perdidos por causa do pecado original. Mas Deus nos viu na rebelião, mas não nos isolou por causa disso. Antes, Ele tomou a nossa forma, forma de homem. Veja o que está escrito ali em Filipenses. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Meus irmãos, imagine se alguém aqui na terra, até para a pessoa sair de uma certa posição, que é um status quo, para ele descer para outro já é difícil. Agora imagina alguém e pensar numa situação como essa. Deus se faz homem, e achado na forma humana, Ele sofre tudo por você, porque Ele ama você. Jesus veio aqui, porque nós não poderíamos mais ir até o Pai. Muita gente tenta alcançar Deus através de religião, e religião é a tentativa do homem se religar a Deus, mas religião não funciona. Sabe por quê? Paulo diz que o nosso pecado nos fez estarmos mortos. Lá no Efésios capítulo 2, ele diz que nós andávamos mortos, numa vida trôpega, e ele diz assim: quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deixa eu fazer uma pergunta para você: morto escuta? Sim ou não? Morto fala? Sim ou não? Morto tem vontade? Sim ou não? Então, nós estávamos assim. Não fomos nós que fomos até Deus através de uma religião, com nosso esforço, pagando, fazendo sacrifício. Não, foi Jesus que se fez sacrifício por nós. Ele tomou a nossa forma humana, Ele veio até nós, porque Ele nos amou. Ele fez isso por você. Ele fez isso por você. Me acha uma razão para alguém fazer algo tão grande assim? Me dê uma razão humana. Não existe. Só o amor de Deus. Ele fez isso por você. Ele fez isso por você. Ele fez isso porque Ele amou você, e porque Ele quer continuar se relacionando em amor. A Bíblia diz que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Agora, amados irmãos, quantos aqui creem que Jesus veio em carne? Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Quantos aqui creem que Jesus encarnado era Deus? Dê um glória a Jesus. Glória a Jesus. Sim. Aí então Ele tinha carne e osso, certo ou errado? Está bem. Deus,
na sua infinita glória, tinha carne e osso? Sim ou não? Não. Deus não é de matéria. Pois bem, então Jesus toma a nossa forma. Ele agora sente, naquela hora sente encarnado, ele sente fome, sente sede, sente dor, como Deus não sente. Deus sente dor, mas um outro tipo. Agora pense, ele tomou sua forma. Vem cá, Jesus morreu, sim ou não? Pois bem, o corpo de Jesus se encontra na sepultura, sim ou não? Deus nos levou para sempre com Ele. Deus nos levou para sempre com Ele. Porque Jesus subiu aos céus com o corpo glorificado, mas com a forma que Ele tomou aqui. Que amor é esse? Todo mundo quer tomar aí uma pílula para virar o Todo-Poderoso. Todo mundo quer, de repente, que seja verdade as histórias dos super-heróis que levam, de repente, um raio delta ou gama que o transforme em um super-herói. Jesus é um herói às avessas. O Todo-Poderoso toma uma forma frágil, porque ele sabia que só através dessa forma ele podia salvar você e trazer você de volta para o Pai. Deus ama você. Deus ama você. Quarta e última declaração de amor de Deus para você. Deus já disse para você agora, nesse momento Ele está dizendo: eu sonhei com você, eu criei em você, eu tomei a sua forma, tudo por amor. E Ele está fazendo mais uma declaração. Ele está dizendo para você nesta noite: eu morri por você. Amados, haveria uma maior declaração de amor do que alguém morrer pelo seu próprio inimigo? Pois bem, nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, e não há comunhão entre a luz e as trevas. Por causa desse estado de morte, de separação de Deus, Deus vem, Filho de Deus vem, morre numa cruz, para aqueles que eram inimigos se tornarem amigos. Olha o que o texto diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que privilégio! Que privilégio! Agora, amados irmãos, o que geralmente nós fazemos com o amor de Deus? Havia uma dívida que pesava contra nós, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o mesmo Paulo, que revelado pelo Espírito escreveu isso, foi o mesmo que, revelado pelo mesmo Espírito, escreveu que a dívida que era contra nós, foi cravada na cruz de Cristo. É por isso que quando Jesus morre, Ele diz: está pago, está quitado, agora eles podem voltar a Deus. Agora eles podem voltar para os braços do Pai, porque eu, o primogênito, morri por eles. Deus ama você. Deus ama você. Pastor, assim, acho bonito isso daí, mas vou te confessar uma coisa: eu já sabia de tudo isso. Bom, eu também. Quando Deus me declarou isso, eu já sabia tudo isso. Mas por que Deus estava declarando coisas que eu já sabia? Talvez algumas coisas aqui que Deus foi me falando, aquilo foi se aprofundando. Fui eu vendo esses versículos aqui que eu disse: meu Deus do céu, aqui há mistérios profundos. Mas amados e amadas de Deus,
falta em nós aquele compromisso de andarmos em Deus e andarmos constantemente firmados no amor de Deus. Porque quem está ferido fere, quem está doente adoece. O curado sara, o perdoado perdoa, o amado ama. E por que muitas vezes nós andamos tão cheios de ressentimentos? Porque tantas vezes, quando alguém diz para a gente, você não vai conseguir, isto não pode ser feito, você acredita. Porque diante de tamanha revelação, nós acreditamos que há coisas que Deus não irá fazer. Às vezes a gente até diz, mas não vai mesmo, pastor, porque eu não mereço. Ué, o que Deus fez até hoje por você, foi porque você mereceu? Há muitas mentiras do diabo, dizendo para você que você é um rejeitado, que você não vai conseguir, que você não pode realizar. Há muitas mentiras do diabo que dizem, olha o que aconteceu, onde estava Deus nesse momento? No mesmo lugar que Ele sempre esteve, assentado no mais alto e sublime trono e amando você profundamente. Mas nós nos magoamos, nos ressentimos e viramos as costas para o amor de Deus e ficamos ouvindo as mentiras do diabo. E como eu disse, esta palavra também, ela foi trazida de volta ao meu coração por causa de uma experiência que nós tivemos esses dias atrás. Estava eu e a princesa Tânia Mara, no nosso quarto real, e era uma data muito especial. Você sabe que outubro é o mês da primavera, não é? Onde nascem as flores. Quando nascem as flores? Na primavera. Por isso que a princesa Tânia Mara nasceu na primavera. Aí, gente, neste exatamente contexto de celebração de vida, aconteceu algo. Deixa eu fazer uma pergunta antes de contar. Quantos de vocês já foram feridos por pessoas da própria família? Levante a mão. Quanta gente, hein? Alguns não levantaram a mão porque não estavam talvez nem prestando atenção na pergunta. Mas, gente, quantos de vocês, agora tenha coragem, já foram usados para ferir pessoas da sua própria família? Levante a mão. Pois é, você se escandalizaria se eu dissesse que eu fui usado pelo diabo para ferir a princesa Tânia Mara? Pois é. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é esperto, ele é traíra. Ele pega você na hora que você, às vezes até está no intuito de estar ao serviço de Deus, como Pedro, naquela hora que Jesus disse que ele estava indo para a morte, para o Calvário. Pedro, não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer com o Senhor, se for preciso a gente aqui se une, mas ninguém vai pegar o Senhor não. E ele disse o quê? Arreda-te, Satanás. Pedro, no intuito de dizer, não, nós estamos contigo, foi usado por quem? Pelo diabo. E naquela noite, eu fui usado. E aí, ela começou a chorar. Sabe de uma coisa, amados? Eu sei que doeu nela, mas doeu muito em mim também. E ela chorou, e eu chorei, e ela saiu e foi ao banheiro. O que não é novidade para ninguém que é casado, porque mulher vai fazer muito xixi à noite, né, gente? Homem não entende muito bem isso daí, né? Aí acorda, vai, né? Mas ela foi. Quando ela voltou chorando mais ainda. Eu falei, seu estrago foi, hein?
Aí eu perguntei para ela, não, mas me perdoa, tal. Ela falou, não estou mais chorando por causa disso. O que foi? Não, olha, Deus falou no meu ouvido, eu te amo. Pronto. O amor de Deus cura. O amor de Deus trata de tal maneira que as feridas são saradas, você pode receber amor e dar amor. Muitas pessoas estão presas no passado, de dor, não conseguem soltar as coisas que ficaram no passado, porque estão ressentidas, foram feridas, e a ferida de quem está dentro de casa, daquele que você esperava que devia proteger e amar, quando fere, dói mais ainda, cresce um ressentimento ainda maior. Mas eu digo para você hoje, nesta noite, em nome de Jesus, esqueça isso daí, porque o amor de Deus é maior do que qualquer ferida que qualquer pessoa tenha feito, porque Deus sonhou com você desde antes da fundação do mundo. Ele criou você, Ele fez tudo isso para se relacionar com você. Deus tomou a sua forma, porque Ele viu que você sozinho não podia voltar ao Pai. Ele ama tanto você que foi capaz de morrer por você, e o amor de Cristo nos basta, porque Ele é a própria graça de Deus em nós. E você pode ser curado e tratado. Amados irmãos, quando ela voltou e disse isso, eu peguei o celular que estava na cabeceira, no criado mudo ao lado assim, e eu escrevi uma frase para ouvir uma música, e eu escrevi assim: Ele me ama. Eu não sabia que tinha uma versão da música Ele me ama, que o Diante do Trono tinha feito essa versão, desculpa aí a ignorância musical, eu não sabia. Eu tinha ouvido já o Juliano cantar uma versão, que ela inclusive no coro diz, Ele me ama tanto, Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Mas o que eu achei interessante, era como Deus naquele momento, naquela manifestação de amor, e o amor de Deus é que traz cura, as palavras parecia que tinham sido escolhidas para aquela hora, é verdade. Eu falei, mas como que uma coisa gravada pode ter tanto a ver com esse momento agora? E eu vejo assim, como Deus pode usar uma ministração, né? Você fala assim, mas para que gravar isso aí? Aquilo é para aquele momento. Não é verdade. Às vezes uma coisa que foi para um momento, vai servir para outro momento na vida de outras pessoas. Glória a Deus pelos ministros de Deus. E agora eu quero que você escute isso, e você perceba, e depois nós vamos orar, e você vai tomar posse desse amor tão grande, que Deus tem para com a sua vida. Preste atenção no que aconteceu, na música que veio naquela noite. Pode fechar os seus olhos e se enxergar naqueles momentos do seu dia, quando você se sente assim tão sozinho, quem sabe tão indefeso, sem ninguém para recorrer. Quem sabe rejeitado, desprezado, traído, ferido, palavras de condenação, palavras de derrota, palavras de acusação, tantas coisas vêm para te ferir e te fazer pensar: não sou nada, não sou ninguém, não vou conseguir. O inimigo se levanta, usando às vezes as pessoas mais próximas de nós para nos ferir. Coloque-se nesta hora e diga: Ele me amou. Eu sei que Ele me ama. Ali na cruz Ele demonstrou o quanto Ele me amou.
próxima vez circunstâncias, ondas se levantarem contra o seu coração, pessoas usadas muitas vezes sem saber, usadas pelo inimigo para te abater, para te colocar olhando para o chão. Você pode dar uma risada aí no seu lugar e dizer: eu não vou me entristecer mais, porque Ele me amou, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Isso me basta, a sua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele me escolheu. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimento. Eu não penso que Ele me ama. Sabe, uma frase chamou muita atenção naquele dia que a própria Tânia repetiu. Disse, veja que frase: eu não tenho tempo para ressentimentos. Você tem tido tempo para ressentimento, raiz de amargura? Você fica fechado, travado contra o seu irmão, contra Deus, sem entender a circunstância. Perceba o quanto Deus ama você. É bem maior do que isso que está acontecendo. É antes de existir qualquer coisa, é depois de que todas essas coisas se passarem, é antes da fundação do mundo, é depois que Cristo voltar e houverem novos céus e nova terra. O amor de Deus permanece para sempre. Ele ama você. Ele ama você. Se você está aqui nesta noite e você ainda não entregou sua vida para Jesus, porque você vai ficar vivendo, pensando que pode controlar a sua vida e viver sem o amor de Deus? Não é possível. Mas olha, o amor de Deus não vem automaticamente. Deus já fez tudo e agora Ele quer uma resposta sua. E aqueles aqui que já estão aqui vão saber que são de Deus, porque a palavra de Deus vai ser ministrada pelo pastor das ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do pastor e vêm para o rebanho de Deus. Se você está aqui nesta noite, está ouvindo a voz do pastor Jesus, Ele está convidando você que ainda não entregou sua vida para Jesus, que hoje, agora, nesse momento, você se entregue para o amor de Deus, você se entregue para Jesus de verdade. Se você ainda não fez isso, faça agora. Se é você mesmo que tem controlado a sua vida, você que tem estado no comando da sua vida, se você tem deixado que a amargura, seus ressentimentos dominem você, é hora de você dizer não para eles e dizer sim para Jesus. Não deixe a sua vida ser dominada e controlada por coisas a não ser por Jesus. Jesus ama você. Entregue-se a Ele. Se você quer fazer isso nesta noite, no lugar onde você está, levante a sua mão e diga assim para Jesus. Alguém quer entregar-se? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você.